Deu. Bom, galera, então, vamos lá, tá? Eu vou ter que ir admitindo que fica olhando por enquanto. Vamos lá. Chegando nessa aula, então, explicar um pouquinho como é que vai ser, tá? Então, vão ser três Opa, aulas. Peraí. dois. Tá, daí só quem vai entrando vai fechando o microfone, tá? Aqui, acho que eu consigo. Tá, admitir chave etária. Precisando já de uma secretária. Ô, gente, então, assim, essa jornada é bem legal porque a gente pode começar hoje como um marco, né? Começar alguma coisa, realmente trabalhar 21 dias, né? Então tem várias teorias ali que falam dos 21 dias, que se você mantém alguma coisa por 21 dias, você consegue assimilar melhor e consegue começar uma disciplina. Ah, Filadélfia, tem que me lembrar. Então, eu vou falar um pouquinho espanhol, um pouquinho portunhol ali para Filadélfia poder entender também, ou eu vou falar mais lento, tá, pessoal? Brasileiras dão um jeito de um portunhal, né? Portunhal. Então, vai ser três aulas que a gente vai ter online gravadas. Essa é a primeira aula. A segunda aula, a Lante vai dar aula, o que é muito legal, galera. É muito assim, ela é uma pessoa muito especial de escutar. É uma psicóloga, sabe muito dos símbolos, tem muita ligação com o xamanismo, é uma mega psicóloga, então também ela trabalhava antes junto comigo com os animais de poder, com o tempo também com as consultas, com os seminários, tem bastante experiência, então vai ser muito legal. E a terceira aula eu volto, né? Termino com a terceira aula e durante a semana eu vou colocar no grupo ali no chat algumas práticas, algumas teorias também que eu considero interessante para aprofundar mais, alguns vídeos, algumas coisas que eu considero legal do tema, tá? Então, já tuvimos en el pasado la jornada 21 dias en el mundo emocional, a Prashmira acho que tava, né? A Prashmira, a Pridhante tava, né? Nesse outro módulo. E agora é toda essa parte dos animais de poder com relação ao nosso mundo mental. Então, como que a gente pode, através da energia dos animais de poder, trabalhar a nossa parte de pensamentos? Por isso ali eu coloquei o nome pensamentos construtivos, né? Mas antes dos pensamentos construtivos, tem uma série de coisas que é a gente acalmar a mente, harmonizar a mente, né? Tá mais leve, tá com a cabeça mais tranquila. E por que que eu escolhi essa parte também do mental agora? Porque tá muito forte, já faz algum tempo, né? Tá muito forte toda a atividade mental, né? Então é muita coisa, muito bombardeio, muita informação, muita coisa na internet, muita inteligência artificial, muita coisa que tá pegando o nosso mundo mental. Nossa estrutura mental, ela tá circuitando, né? Então é legal também a gente trabalhar com os animais nesse sentido. Eu vou passar uns temas hoje que eu acho bem legal. Eu não sei se vocês já leram, eu me baseei uma parte dessa aula nesse livro, que é do Joe Dispenza, que é Como se tornar sobrenatural, tá? Sobrenatural não no sentido no sentido de ser mais natural do que poderíamos ser, né? Ser supernatural mesmo, né? Então ele fala muito da meditação, ele fala muito de como a mente funciona, da estrutura do corpo, da química do corpo. Então tem muitas coisas que para mim foi legal ali, porque não é tudo também só emocional, não é só o espiritual e não é o vazio que a gente sente, às vezes ele é bioquímica, ele não é só a coisa espiritual, não é só o mental. Então eu achei legal trazer essa parte também mais do corpo, né? Pra gente também não sofrer tanto às vezes por uma coisa que de repente tu ajusta o corpo, tá? Tudo bem até aí? Então vamos, antes de começar, não, pra gente começar a entrar nessa parte, uma das coisas bem especiais, assim, que a gente, perdão, Filadélfia, una de las cosas muy especiales que podemos hacer para conectar con nuestros animales de poder es la respiración. Porque en la respiración está casi todo. O sea, todo, ¿no? Porque si paramos de respirar, ya morimos. Entonces, en la respiración está todo. Entonces,
por uns instantes, aí cerramos nossos olhos, uns instantes. E começa a inalar, bem devagar, e exalar, e ajusta teu corpo, e sacode um pouquinho tuas mãos, ajusta um pouquinho teu pescoço, te coloca numa posição que tu se sente bem, e vai soltando, e inala novamente, e exala, e dá umas batidinhas agora assim de leve na tua cabeça. Pode abrir os olhos e voltando. Vamos ativar aqui um pouquinho agora, porque a gente vai ter uma parte que é teórica, né? Então, ativar um pouquinho aqui nosso cérebro, nossos neurônios, aí ativar um pouquinho nossa capacidade para pensar, para entender, para memorizar. E essa parte da respiração, pessoal, propongo que a respiração, que durante lo máximo que nos lembrarmos nessa aula, volver ao corpo, volver a respirar. Sim? Então, se eu estou aqui, de repente, voltar à respiração, lembrar de voltar à respiração, cada momento, sempre que possível. Muito bem, Diomara de Borboleta, muito bem. Então eu vou começar aqui, compartilhar, vamos lá. Tá aqui. Aqui, compartilhar. Aí, pessoal, me digam se vocês estão vendo. Tudo certo? Tá, só que tá no coisa errada, lá pra cima, aqui. Bom, aqui eu não vou falar muito, né? Só para quem não me conhece, tem alguns dados ali. O que eu aprendi, o que aprendi sobre os animais de poder, sobre os animais guia, foi dentro de Condor, há muitos anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Foi a escola, a raiz do Condor que mais me gustou, que eu mais gostei, foi a raiz do xamanismo, porque é a natureza, e eu gosto muito da natureza. Então, toda a parte do xamanismo foi por onde eu continuei, por onde eu me firmei no Condor, assim, de gostar mesmo. E dentro do xamanismo, dos 4 elementos, foi mais os animais de poder. Gosto muito das plantas, adoro também, mas essa para mim foi assim, quando eu via no começo, nossa, os animais de poder, como é que sabe, como é que é? Para mim era um mistério, era uma coisa muito que me chamava muito atenção. E eu gostei muito, então eu fui por esse caminho, dentro do xamanismo, com os animais de poder. Nós tivemos muitos seminários, né? Eu fui instrutora dos módulos dos animais, dos módulos de xamanismo, por muitos anos, e também guia de Kainap, guia de Temascal. Então essa parte, toda a parte da natureza ali, eu gosto muito, tive a chance de viajar muito, né, através das expedições do Condor, então fui para vários países e é muito legal, porque você vai vendo também como é que é a natureza, como é que eles se relacionam mais com os animais. Então sempre tinha um olhar assim mais voltado para isso, de aprender, né, culturas mais antigas. Então é um pouquinho do que é a Shantami, né? Tá aí. Entrando ali, só uma revisão. O pessoal que está aqui é o pessoal todo que já estava nas outras aulas, né? Todas, por lo menos uma ou duas aulas, vocês miraram em las outras aulas que eu estava dando de animais, mas vamos lá então fazer uma revisão. Então, o que são os animais de poder? O que são os animais? São guias, né? São forças da natureza, são forças ancestrais, são símbolos. A Lante vai falar muito sobre os símbolos também. São símbolos que nos ajudam a resgatar nossa energia natural. São guias, despertam o nosso poder, despertam potencialidades que a gente tem, né? Vimos em muitas... admitir aqui. Muitas pessoas que compartilharam ali nas aulas, né, das experiências que a gente tem, dos sonhos, tudo que a gente tem com os animais guia. Então, eles são essa força da natureza na forma de vibração, na forma de energia, que permanecem conosco, ou que ganhamos de alguma forma, ou que conquistamos de alguma forma, e aí eles fazem parte da nossa história.
fazem parte da minha história pessoal. Programa. E através da. Quem entrou agora pode fechar o microfone, que eu não consigo mais aqui. E através da vibração deles e tudo que eles são, a gente pode se conhecer. Então, essa é a parte mais importante, né, desse autoconhecimento que podemos ter através dos animais, tá? Respiramos, lembra sempre de respirar, lembra sempre de inalar e exalar. Aqui, deixa eu ver só que eu quero botar isso aqui para um outro lugar, que daí aí. Então, um pouco da história e dos simbolismos de alguns personagens. Há muito mais coisa cá, há muito mais personas, mas eu trouxe algumas coisas aqui que é para a gente identificar, né? Para saber o quê? Que eles estão conosco desde o início dos tempos. Temos os animais de poder aí como apoio. Então, aqui essa primeira foto aqui, alguém consegue reconhecer essa primeira foto? De onde é, o que que vê na foto? Essa primeira aqui que está no portão? Se quiser, pode abrir o microfone para falar. Eu não reconheci, mas deve ser alguma coisa de realeza esse negócio aí. É realeza. Tá? Então, esse é um portal do Buckingham, né? Não sei se tá. São nos portões do Buckingham Palace em Londres, no Hyde Park. Então, aí a gente tem um leão e tem um unicórnio. Então, é muito forte lá, sempre foi muito forte, desde a antiguidade, Rei Leão, né? Toda a parte muito presente a energia dos leões, muito forte essa força, né? A liderança, né? A coragem, os grandes reis. E o unicórnio, que é toda a parte mística dos druidas, toda essa parte bem de conexão com a natureza, bem de místico. Então, eles têm essa junção aí do místico, do mágico, com o poder, com a força. Então, é o unicórnio com o leão. Depois a gente tem aqui esse senhorzinho com os animais, falei dele nas aulas, lembram? Quem que é esse senhor ali? Francisco de Assis? São Francisco de Assis. Então a gente tem São Francisco de Assis, um grande protetor dos animais, um grande santo na real, né? Mas muito puro, né? Muito conectado com a natureza, cuidava muito dos animais, tem todas as histórias dele de proteção. Então, uma das coisas que eu já falei também na aula, né? Que eu invoco às vezes, né? Quando a coisa tá preta, é o São Francisco. São Francisco, ajude nós. Bom, Jesus ali, né? Não precisa nem se apresentar. Jesus muito famoso pelo cordeiro e pela pomba. Por quê? Porque ele veio trazer uma mensagem de amor, de entrega, de compaixão, também de muito poder. Ele não veio só com uma paloma e um cordeiro, senão não teria feito o que ele fez. Então Jesus veio com um exército aí, animais mágicos, unicórnio, Pégasus, ele veio com uma galera para poder fazer o que ele fez, para poder entregar a mensagem com a força que ele fez e que se mantém ainda, né? Bruce Lee, galera. Bruce Lee, por que Bruce Lee era famoso? Bruce Lee, ele pequeno? Tigre branco? Não, não, não. Branco, mas não é Dragão branco. branco. Dragão. Dragão, dragão. Ele pequeno dragão branco. Aí na película incluso com isso. Ele pequeno dragão branco. Então, se Bruce Lee também. Bruce Lee veio, enfrentou a máfia, teve um altíssimo nível de disciplina. Veio com o dragão branco para entregar uma mensagem. O dragão branco vem e entrega uma mensagem que é mundial, né? De liberdade, né? De você ser livre. Também pela cara, que felino que ele tem. Um lince. Lince. Poderia, poderia ser um lince, Cheguei numa pantera. pantera. Pantera panteroso. Aí a gente teremos três deidades, que é essa, que é la Sarasvati, que é a deusa é uma divindade hindu que traz toda ele ensinamento, é como uma professora, uma maestra. Então, assim, las enseñanças, la sabedoria, las artes, la música. Então, você sempre está com um cisne.
Então, o cisne que representa essa vibração, essa energia das artes, da beleza, da música, escapou o pequenito aqui, da música. Depois temos o touro sentado, se acorda que falei dele quando dei a aula do búfalo? O touro sentado, gran líder, um gran líder que unificou muitas tribos, ¿sí? Então, o búfalo, o águila, e tem a pluma, representa também a sabedoria. Depois temos acá, o primeiro acá é o Horus, que é a deidade, o deus de la muerte. Então, se tem a cabeça, metade a cabeça de chacal e o corpo humano. Então, é ele que transporta as almas quando se mueren. É ele que põe a pluma e pesa o coração de la gente para ver para onde se vai. É um tipo que é bueno ter amistad. Pero el Horus é metade chacal, metade homem. El Ganesha, também falei del Ganesha, da história del Ganesha. Então, é toda está conectado muito forte, obviamente, com o elefante, toda a parte da generosidade, do amor, da entrega, da família, muito forte essa energia. Depois temos acá essa linda, que é a Sekhmet. Sekhmet, ela é a deidade, é metade mulher, metade cabeça de leona. Então, é também uma deusa de la guerra, pero demais de la fuerza, de la coraje, de la protección. É muito forte porque tem a proteção materna. Então, é uma deidade de bastante proteção. E depois temos Anubis. Anubis, que é cabeça de halcón, cabeça e corpo de humano, que sim é de la guerra. É a deidade que é de la guerra, que é de la força, que é protetor também. Aí temos a outra que é a Durga. A Durga generalmente aparece montada ou em um tigre ou em um leão, que simboliza a força. Então, a Durga tem um montão de armas aí, não? Tem cuchillo, tem um montão de coisas que vem para pelear. Então, se tu vida está um pouquinho aí que necessita de peleas, de enfrentar peleas, Ai, peraí. Entrou gente aqui, só um pouquinho. Aqui e aqui. Já. Então, a Durga é a que vem para as peleas, para as batalhas, a Durga. E la Lakshmi, que é a deidade que traz toda a boa fortuna, a riqueza, a prosperidade, que generalmente vem com 2 elefantes. E tem umas que têm as moedas, pero traz essa parte da prosperidade. Então, Lakshmi também é uma deidade que é boa ter aí, quando uno quer, precisa mais essa energia de prosperidade mesmo, de coisas materiais, aí invocar a Lakshmi. Sim? Tudo bem até aí? Ok. De los símbolos, eu vou só passar isso, e a Lalante vai falar um pouquinho mais profundo sobre os símbolos, por isso não vou falar tanto aí, pero já quis mostrar uma parte. Bueno, acá algumas coisas de como do poder que nós temos quando conectamos com nossos animais de poder. Então, aqui alguns fatos sobre alguns animais. Então, animais que sobrevivem na neve. El oso, a raposa del Ártico, bueno, um montão de animais aí que sobrevivem em um estado constante de neve. Então, se tu tem um animal destes, tem um poder muito forte aí, tem uma conexão muito forte com a blancura, com a pureza, com o silêncio. Sim, são pessoas, se tu tem um animal assim, um osso branco, um osso de las neves, ou uma raposa, essa necessidade, às vezes, do silêncio, sim, da pureza. Animais que podem passar dias sem comer. Dias. O felino que não logrou caçar. Quizás se vai quedar 3 ou 4 dias sem comida. Então, eles aguentam. Tem uma resistência a passar dias sem comer. Lutam com as próprias garras, com os próprios dientes. Nós não temos isso e não íamos sobreviver na vida se não tivéssemos uma inteligência de criar artefatos para sobreviver. Eles não. Com as garras, com as unhas, com os dentes, isso
sobrevivem com isso. Respiram debaixo del agua. Nosotros no. Dominan el aire y pueden volar hasta 300 kilómetros por hora. El halcón peregrino, por ejemplo, puede volar a esa velocidad. Se quedam imóveis, totalmente imóveis, espreitando na presa por horas. Um felino pode quedar-se por 1 hora, 2 horas aí, sem mover-se, só esperando. Podem apoiar outras espécies em peligro. Hablamos de delfim, que pode apoiar outras espécies, outros animais que apoiam outras espécies que estão em peligro. El rugido del león se escucha a 10 kilómetros. El león ruge 10 kilómetros, se oye, se escucha. La onça, ¿se acuerdan de la onça, de la pantera, leopardo, que tem uma mordida com força de 270 quilos? 270 quilos. Então, adiós huesos. Podem mirar as cores do infrarrojo. El halcón também pode mirar cores do infrarrojo. Então, quando pensamos em los poderes del animal, podemos ver, pucha, se eu me conecto, se eu conecto bem profundo com esse animal, vou poder, claro, não vou ter uma mordida de 270 quilos, não, com essa estrutura não, pero eu vou poder energeticamente acessar essa força para algo. Sim? Então, se agora respiramos, vamos lembrar de respirar. Vamos entrar na parte aqui, Laane me perguntou no início como é que vai ser essa parte dos pensamentos, né? De como é que a gente faz a parte dos pensamentos construtivos. Então, vamos entrar agora numa parte mais mental de nós outros. Mas como nossa mente funciona, nosso cérebro, não é uma coisa que vou dar aqui que é profunda, sim? Depois eu posso recomendar alguns livros se querem ler mais sobre o tema, mas é interessante. É interessante estudar um pouquinho. Então, como é a relação de um animal guia? Perdão, como a relação de um animal guia apoia a entender a maneira que nossa mente se expressa. Então, claro, tem um montão de coisas acá que vai determinar como minha mente se expressa. Montão. A maneira que foi criada, minha numerologia, se vou ou não vou a psicólogo, a família que eu tenho, todo, montão de coisas. Pero, porque dois irmãos gemelos pensam diferente? Se tiveram a mesma educação, a mesma família, todo o mesmo. Então, também reconhecer que temos algo que já viemos com algo que é nossa história e vamos prosseguir. Então, há nossa individualidade. E os animais de poder nos vão apoiar nisso. Agora, falando principalmente de las aves. Sim? Então, estamos falando de aves, principalmente. Um felino pode me ajudar numa parte mental minha? Pode também. Pode também, mas é melhor a ave, tá? Então, aqui, galera, é bom você já ter o caderninho, se querem anotar, se querem escrever, como é que funciona, como é que vocês reconhecem que a mente de vocês funciona. Como é que vocês reconhecem ali? Então, começando ali, vocês podem colocar, escrever no caderno ali, qual é a qualidade dos meus pensamentos? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? Se fosse só negativo, vocês não estariam aqui. A gente oscila, a gente tem pensamentos negativos, mas se fosse uma mente totalmente negativa, vocês não estariam aqui, tá? E não... Ai, peraí. Tem alguém que não está conseguindo entrar aqui. Não sei. Então, a gente oscila, né? Mente com pensamentos negativos, pensamentos que são neutros, pensamento negativo sobre mim, sobre as outras pessoas, sobre a cidade. Essa cidade é uma porcaria, eu detesto morar aqui, eu sou uma bó mesmo, eu não sirvo para nada.
né? E vamos lá, pensamentos negativos, pensamentos negativos. Pensamentos neutros. Tá lindo o dia. Pode ser positivo? Vai chover, né? Vai chover. É um pensamento neutro, não é nem negativo nem positivo, tá? Pensamentos positivos é o que a gente está buscando. É o que a gente está buscando, uma mente positiva, né? Já vamos ver ali como é que funciona toda a parte neural. Mas uma mente, uns pensamentos que sejam mais positivos. Por quê? Porque se eu posso escolher entre uma coisa, uma história, uns pensamentos que são negativos, positivos, para que eu vou ir lá no negativo? Para quê? Tá? Então, as escolhas que a gente vai fazendo. Pensamentos caóticos. Quem tem pensamento caótico já teve alguma vez na vida, levanta o dedo. Que a coisa não para, não para, não para, não para, não para, caótico, caótico, começo a ler, leio 3 linhas, não lembro mais, volto, leio mais 3 linhas, não lembro, volto nas mesmas 3 linhas, não consigo, não sai, não consigo sair daí, mente caótica, um monte de coisa acontecendo dentro, pensamentos que se cortam, um monte de coisa, mente, caótica, caótico. Pensamentos repetitivos é o que a gente tem muito. É o que a gente tem muito. Nesse livro ele fala, a gente acha que está vivendo o presente, não estamos. A gente vive a mesma história de ontem e vai viver a mesma história de amanhã, né? É tudo muito repetitivo, os pensamentos são muito repetitivos. Então, como é que eu vou conectando com meus animais para ir mudando esses ciclos, mudando esse ritmo, tá? Qualidade do sono. Como é que é a qualidade do sono de vocês assim, ó, na maioria das noites? Na maioria das noites, né? É um sono pesado, é um sono agitado, você tem insônia, ou você tem os sonhos lúcidos, noite calma, tranquila, deitei, peguei no sono, acordei de manhã renovada. Como é que é para você? Escreve ali. Como é que é a qualidade do teu sono? Tá? Eu tenho, por exemplo, eu tenho coruja, tá, gente? Dilmara também, né, Dilmara? A coruja, se ela decide te acordar no meio da noite, ela te acorda no meio da noite. Tchau! Tchau, você não consegue mais dormir. E não é loucura, gente. Não é que você... eu acordei porque eu tenho uma dívida de 100 milhões. Não. Eu não tenho problema, não tem problema, não tem problema. Tu acorda. E acorda, assim, ó, tum! Cara, e fala, faz o que agora? Né? Então ela é esse, por isso que a qualidade é bom conhecer, porque não é insônia. Não é insônia, é o animal que se meteu ali e a hora que ela tá ativa, ela vai acordar nessa hora. OK? Aqui o ritmo dos pensamentos. El ritmo de los pensamentos tuyos, como são? Velozes, estancados, não sale del mismo, não sale, não há nada novo. Eu tenho um amigo, se vocês conhecem el Jaikan é um tremendo halcón. Jaikan tem um halcón assim que dá envidia. Rápido, inteligente, soluciona coisas, tem uma visão limpia. E é del halcón. Claro, ele também, mas é del halcón. Ou é estancado, ou são pensamentos lentos. Sim, demoro, penso na coisa e me quedo aí, não salgo de aí, é lento, é uma mente lenta. Ou são pensamentos harmônicos. Agora sento, estou fazendo isso, estou mais presente acá. Termino isso, vou fazer outra coisa. Respiro, tomo conta de onde estou. É mais harmônico. Já? Então, anote como és tu, como são aí seus pensamentos, a qualidade de tu sonho. E acá alguns exemplos, não são todos, há muitos mais animais que vamos ver depois. Pero, especialmente, el halcón, pessoas que têm el halcón de animal de poder e está ativado, e está bem, está presente, é uma mente muito sharp, é uma mente muito afiada, é uma mente muito conectada, é inteligente, le encanta solucionar coisas. São essas pessoas que têm essa mente que é pero não é caótica, é rápida, pero não é caótica.
es solucionadora de problemas. Es muy bueno el halcón, es muy bueno. El búho, ya hablamos del búho, es una mente distinta, es una mente circular. El movimiento del búho es circular, entonces le encanta, es una ave que le encanta el silencio, porque está presente, está más activa en la noche, le gusta el silencio, le gusta el estudio, le gusta enseñar cosas, le gusta aprender cosas, son personas que poderiam ou generalmente estão em alguma área de escolas ou ensinando coisas ou trabalhando com livros. Jomara era lá na montanha, lá na biblioteca del Condor Blanco, né, Jomara? Feliz com os livros. Então, vocês têm essa mente que é mais de aprender a ensinar, observar as coisas. El águila, lejos, tem a visão lejos, são pessoas que miram allá o futuro. Allá lejos, sabem que a coisa vai passar, vai bem ou não vai bem, se distrai, é distraída também, pero tem essa visão de longo alcance. La mariposa é uma visão mais, é uma mente mais contemplativa. La mariposa se vai quedar acá, vai mirar, e que lindo, e vou dibujar algo com isso, é artista, contemplativa. Então, se tem essa mente. Então, alguns desses animais para que uno vá entendendo também como vai funcionando sua mente. Sim? Respiramos. Se têm perguntas, podem escrever aí que ao final miramos. Sim? Agora vamos começar uma coisa que é mais desse livro que eu recomendei para vocês, que são as redes neurológicas. As redes neurológicas, todo esse movimento de neurônio, todas as redes que temos em nosso cérebro, ¿sí? Que quando sumadas, que quando não materializar, mas quando se confirma de tanto uso, temos uma assinatura eletromagnética, ¿sí? Que é como me comporto, como atuo, como é minha atitude, como sou, e não no sentido espiritual, mas como vivo, como mantenho minha vida, mais ou menos isso. Então, é mais ou menos assim, é mais superficial, tá, gente? Pero só para que vocês entendam também que há isso que é necessário trabalhar, não somente nossos animais, sino também compreender que há algo passando acá dentro que eu preciso ou não cambiar. ¿Sí? Então, quando temos um pensamento, redes neurais que ativam o cérebro, criam uma descarga elétrica. Uma descarga elétrica. Tive um pensamento, descarga elétrica no coitado do cérebro. Já. Quando o pensamento se une com um sentimento, se criam descargas magnéticas. Uma descarga diferente. Assim, nosso campo eletromagnético se manifesta. Então, o que pensamos, o que sentimos, o que pensamos, o que sentimos, vai generando descargas elétricas em nosso cérebro, que são transportadas por neurônios e toda essa história. Pero quando começamos a ser sempre a mesma coisa, a mesma vida, a mesma comida, o mesmo caminho, o mesmo trabalho, os mesmos amigos, o mesmo sexo, não sei. Vamos criando caminhos. E esses caminhos nos definem muito do que hacemos, e aí é difícil cambiar, porque é químico. Para cambiar algo, precisamos mudar a energia, nosso campo eletromagnético, e mudar como pensamos e sentimos. E aí nossos animais de poder podem nos apoiar. Sim? Para conectar, precisamos criar um espaço-tempo, isso é muito importante. Para conectar com nossos animais de poder, com nosso silêncio, com nossa essência, com o vazio, com todo, precisamos espaço-tempo. Espaço-tempo. Meditar, em outras palavras. Sim? Tudo bem até aí? Sim? Respira. Respiramos, já vamos vendo que dentro da nossa cabeça está acontecendo coisa agora. Tem sinapses novas acontecendo, porque vocês estão vendo uma coisa diferente, isso é bom. Então, aprender coisas diferentes abre novas sinapses, novos impulsos para o nosso cérebro.
tá? Por isso que quando viajamos, quando hacemos algo muito distinto, quando hacemos algo que nos nutre, temos um estado assim de uau, coisa mais boa, e que é super forte, é tão forte essa explosão de energia dentro do nosso cérebro, que aí a gente vai criando as memórias, tá? Então vamos lá. O que que acontece então? O que está passando com os outros? Puedo dizer com a grande maioria dos seres humanos que habitam esse planeta, principalmente nos últimos tempos, sim? Que é um excesso de redes neurológicas, um excesso de coisas que estão mandando para o nosso cérebro, um excesso de coisas, um excesso de informação, um excesso de sentimento, um excesso de emoção, um excesso de tudo. Então, nossa cabeça, nossa mente, ela está super povoada, está super lotada. Então, redes neurológicas, ele excesso que é destrutivo. Por quê? Porque não aguentamos tudo isso. Porque não estamos equilibrando a coisa. Sim? Então, se cada pessoa, coisa, planta, animal, objeto, situação, namorado, o que seja, cada coisa, etc., tem uma rede neurológica designada em nosso cérebro. Mi mamá, puf, uma rede. Mi papá, uma rede. Minha amiga Jomara, uma rede. Isso, outra rede. Mi perro, uma rede. Mi casa, outra rede. O computador, outra rede. O que tenho que fazer, minha rede. O trabalho, rede. Fu, 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 fu. Então, se nosso cérebro está super lotado. O que passa nisso? E aí é importante para mim, me pareceu muito importante isso, que é quando nós outros nos sentimos desconectados. É o famoso você está desconectado, que podemos entender como algo espiritual, acá se entende como algo bioquímico. Por quê? Porque o cérebro entende que lá de Omara, isso, já, essa aqui, esse aqui, o cérebro começa a compartilhar, criar compartimentos de cada cosita. Temos vários compartimentos. Então, fisicamente, a sensação que temos é de separação. Por quê? Porque o cérebro está separando. Ele está botando aqui o trabalho, na outra cajita o marido, na outra cajita o perro, na outra cajita a casa, na outra cajita e um montão de cajitas. Então, nos sentimos sim desconectados. Por quê? Porque não há uma conexão interna. Sim? Então, quando colocamos nossa atenção nesses elementos, a energia flui para fora, para lejos, para fora e para longe de nós. Tá? Então, quando mantemos nossa atenção por longo tempo no mundo externo, nosso cérebro começa a criar compartimentos de realidades e quimicamente nos sentimos desconectados. A desconexão nesse sentido é provocada por reações químicas e sentimos no mundo emocional, mental e espiritual. Então, a desconexão não é só, ai, me sinto tão desconectada. Oi, para todo então. Para todo, medito, acalmo, vou para dentro. É aí que está a conexão. Quimicamente, vou cerrando compartimentos. Sim? Vou cerrando vias desnecessárias. E aqui ele põe, não sei se podem lograr, aí está um pouquinho chico, pero es todo lo que um pouco de tenemos, então, casa, dinheiro, carro, inimigos. Puxa, tenho inimigos internos, que eu creio inimigos internos. Quanto de minha energia você vai aí? Um montão em ódio, em vingança, em tudo isso. Se trabalho, chefe, emprego, parceiro, filhos, papás, toda essa parte acá que é todo o que é de informática, internet, Instagram, TV, YouTube, Facebook, o tempo que nos toma todo isso e todas as redes que temos que manter com isso. Sim? É demasiado. Beleza? Então, já entendemos que um pouco que há uma parte que é química de la desconexão. Há uma parte que é química. Uma grande parte. Quando experimentamos algo novo,
nossos sentidos escrevem novas redes neurológicas. Então, se qualquer coisa que hacemos que é novo, surpreendemos nosso cerebro, surpreendemos os neurônios, surpreendemos as redes neurológicas. Então, você começa a criar caminhos novos. Caminhos novos. Aí viene, cambio o pensamento negativo por um positivo. E cambio, hasta que mi subconsciente agarra. Hasta que ele agarra e diz, aí, já, isso é o que a Shantami quer agora. Sim? Então, se expandir desse mundo interno, expandir desde nosso mundo interno, no externo, ir além da química do corpo físico, ir para espaços dimensionais. Espaços dimensionais, aí estamos falando de coisas mais, de uma meditação bem mais profunda, de uma prática constante, de meditação constante, de ir-se hacia dentro. Hasta que logremos. ¿Por quê? Porque em los espaços dimensionales podemos conectar, podemos ver, podemos sentir, podemos escuchar quem? Nossos animais de poder, entre outras coisas. ¿Por quê? Porque é sutil, porque é energia. É energia. Eu não posso, quero ver mis animais de poder da mesma forma que estou vendo essa xícara. Não vai passar. Não vai passar. Por isso que nos sonhos é mais possível. Quando meditamos, é mais possível. Ok? Para que eu veja algo que é energético, sutil, tenho que sair desse corpo. Voltar a sentir-se conectado pede soltura, tempo, espaço e dedicação. Então, acá é a mala notícia, a buena e a mala. Nadie pode fazer isso por nós outros. Nadie, el maestro, ni Jesus, ni Buda, nadie. Então, se tenho que eu fazer por mim, minha meditação, eu tenho que fazer por mim. Meu mundo interno, eu tenho que fazer por mim. Sim? Me apoiam os animais, me apoiam os maestros, sim, pero eu tenho que fazer por mim. Então, um pouquinho mais agora de la frequência cerebral ou de las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales, isso se habla bastante em outros livros também. Eu segui com el Joe, com el Joe Dispenza, que me gostou. Então, é como isso, é como a frequência de las ondas que estão em nosso cérebro durante o dia. Pode alternar. Agora, por exemplo, vocês provavelmente estão em beta. Existe o beta baixo, médio e alto. Vocês provavelmente estão em beta médio, beta baixo. O que é? Está prestando atenção, está concentrado, está ali, né, prestando atenção. O beta alto é corpo, coisa, atividade, zero presença. Quase não tem presença interna, é todo externo. Sim? O beta médio e baixo, ele é mais tranquilo. Mais tranquilo é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos estudando, estamos vendo, estamos escutando uma aula, tal. Então, essas ondas agora, são as ondas que estão mais presentes em nosso cérebro agora, muito provavelmente. Se medíssemos, daria isso. Tá? Quando a gente entra num estado alfa, com as ondas alfas, é um estado mais relaxado, mais calmo, mais criativo, onde a gente fica olhando a flor assim, meio sonhando acordado. Esse é o alfa, né? Tu já tem mais percepção do teu mundo interno um pouco, tá mais tranquilo, tá mais relaxado, tá acordado, tá com o corpo também acordado, tem consciência do corpo, mas tá mais tranquilo. Tá? Pode ser um comecinho de um estado de meditação, tá? Teta é aquele estado quando o nosso corpo está entrando no sono, aí estou entrando no sono, né? A mente ainda está desperta, mas o corpo já está dormindo, então é aquele estado de meio vigília, meio dormindo, meio acordado, esse estado aí é o estado teta.
esse estado a gente pode lançar pensamentos que a gente quer, novas sinapses, novos pensamentos. Esse é um estado bom. Delta já é o sono profundo, é aquele sono que é aquela galera assim, eu vou dormir às 9 da noite, sono profundo, dormi bem, sono profundo, acordei renovada. O Delta é esse sono bem renovador, é o sono mais profundo, tá? E Gama, quase a gente não, provavelmente a gente não entra muito. Por quê? Porque Gama é esse estado já de quem pratica meditação, ó, de um Buda, de um Lama, de alguém que se dedicou muito à meditação, se dedicou muito, então vai pro mundo interno, né? Quase não percebe o corpo tá ali ainda, mas quase não tem uma percepção externa. A única percepção que tem no estado Gama é a percepção do teu mundo interno. E nesse estado, nessa vibração, é aonde está, assim, aonde a gente pode acessar dimensões mais altas, aonde eu posso acessar bem, com bastante facilidade, os animais, os protetores, os guias, os anjos, o silêncio, o vazio. Então, é um estado que a grande maioria da gente não alcança muito. Posso alcançar num momento de profunda conexão com a natureza? Instantes, pode. Instantes, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque também é importante a gente se dar conta do que está acontecendo comigo durante o dia. Se eu tô muito agitada, se eu tô muito rarara, fui lá para um beta alto. Respiro, volto para o corpo, harmonizo minha respiração, tomo consciência, baixo a frequência, acalmo a frequência. Beleza? Tudo bem até aí, galera? Tá. E aí a gente vem para uma parte mais final aqui, dessa aula de hoje, por isso que eu queria hoje dar essa parte mais dos mecanismos mentais, de los mecanismos mentales que temos, para não só contar com o animal de poder. Né? O animal de poder ele vai ajudar a gente, mas a gente precisa também conhecer esse mecanismo interno mental nosso. Por isso que eu fiz as perguntas ali para vocês anotarem. Como é que é minha mente? Qual é o ritmo? Como é que ela se comporta? Como é que são meus pensamentos? Que tipo de pensamentos eu tenho mais frequentemente? Por quê? Porque daí eu tô aqui olhando, né? Eu trago para a luz essa mente aqui, dou uma olhada e vejo o que pode, que é possível cambiar, por onde começar. ¿Sí? Entonces, los portales para el mundo animal guía está muy relacionado con todo eso, principalmente con el momento, el tiempo, el momento que yo me doy, los momentos de silencio que yo busco, los momentos de meditación súper fuerte, la manera que yo voy a dormir, como eu antes de dormir me preparo. Por quê? Porque eu vou entrar nessas ondas alfa, ondas mais profundas, onde eu posso conectar através dos sonhos. Sim? Então, o que é importante também, começando aqui por el osso, cuidar del cuerpo. E aí temos um montão de práticas. Vou dar algumas práticas, pero temos a alimentação, basicamente, a alimentação mais sana, el agua, el sol, caminar, fazer algum tipo de exercício, manter o corpo preparado. Por quê? Porque um corpo enfermo está preocupado com a enfermidade. Não há outra preocupação de quem está enfermo, sino a enfermidade. Então, você não vai ter nem espaço, nem energia, nem tempo, nem meditação para conectar. É bastante mais difícil. Então, cuidar desse corpito, não? Está aqui, ele que ganhei a hora, cuidar do corpito, com bastante respeito, com bastante amor, com bastante cuidado, com bastante carinho, lembrando sempre que muito de lo que eu penso vai se concretizar em meu corpo. Os medos, as enfermidades
E isso todo é criado por quê? Por uma mente negativa, que depois se concretiza ou no corpo, ou em meu trabalho, ou em minhas finanças, ou em minha família, ou minhas relações, pero está criado acá. Está criado acá. Dentro do budismo, se acuerda, né, Diomara? Para ellos, o princípio e o que mueve todo é a mente. Pero la mente e o coração. Então, essa dupla é muito importante. Essa dupla é muito importante. De isso vamos falar um pouquinho mais na terceira aula. Então, o coraje para fazer coisas distintas, me vou a desafiar. Se isso vai cambiando com novas atitudes, ou com coisas distintas, ou com coisas novas, vou fazer algo distinto, por lo menos uma vez a semana. Ter o coraje de fazer algo distinto, de surpreender-se. Isso é importante também, não manter-se sempre na mesma vida. Fazer algo distinto, fazer um viaje que uau, fazer um curso, fazer uma coisa, ir para a natureza, ¿sí? Fazer algo que surpreenda tu cérebro, que surpreenda tu corpo, que te surpreenda. ¿Sí? La inocência, aqui está o Mowgli, que era o amigo da pantera, que a pantera lo guiou todo o tempo. Então, a inocência, volver a esse espaço interno de nós outros que é confiar. Ai, que vamos fazer, gente? Estamos num planeta girando aqui, girando assim, ao redor do Sol, com um montão de planeta aí junto, que pode se chocar a qualquer momento. Se não confiamos, o que vamos fazer? Hay que confiar, não temos outros. Vamos confiar, preciso confiar. Então, volver a essa parte da inocência que é a confiança. El halcón acá, que é a visão interna, a visão externa de novo. Como vou acessar minha visão interna? Com tempo, dedicação a mim mesma, a meu mundo interno. ¿Sí? A observar-me, a meditar, a deixar tempo. O mais importante, eu estou entendendo isso há pouco tempo. O mais importante é como eu vivo, como me cuido, como me trato, como me respeito. Sim? Esse é o mais importante, porque se não está funcionando acá, não vai funcionar em lugar nenhum. Então, essa visão interna, de abrir a visão interna, e o auto-reconhecer-se. Auto-reconhecer, eu me reconozco, não é necessário que nadie, não espero nada, não espero que nadie reconozca, não tenho essa necessidade, não tenho essa ânsia. Sim? Eu mesma, não delego, pero de reconhecer-se. Esse que eu disse foi legal. Esse aqui foi uma merda. Isso aqui meti a pata. Horrível. Pero reconhecer-se. Sim? E para terminar acá, então, um caminho, o pajarito do relógio cantando. Já, esperar que termine. Então, acá é muito importante esses espaços, e esse acá quero, para terminar, aqui já estou terminando, compartilhar isso. Uma coisa que eu hice nos últimos, há 2 anos, creio, 2 anos, sim, foi um retiro em la montanha, um retiro na cabana, e eu me acuerdo, assim que os Chándaro e Aquinan, que são os niños que coordenam o retiro, falaram várias coisas, isso, há um livro, há isso, pode ser isso, pero al final falaram, pero encontre um tempo ou deje tempo para hacer nada. E eu me acordei dessa frase, não tem para hacer nada. E me quedei 7 dias aí. E o primeiro dia limpei a coisa, lavei todo, arreglei, hice comida, toda a coisa. Leí, segundo dia já me pus um pouquinho na rede, me quedei um pouquinho menos, pero hice comida, todo isso. Al terceiro dia já comecei mais lenta, quizá vou fazer nada, e comecei a... Como? Como fazer nada? Como fazer nada? Então, me pus em la red, tinha uma rede aí, super linda, os árvores, um lugar lindíssimo, e me quedei mirando os árvores, e aqui vão, e vão, e vou levantar e fazer comer, não vá, quédate aqui. Vou ler agora, não vai ler, quédate aqui.
Ah, vou e não sei o quê. Não, quédate aqui. E me fui forçando a quedar-me aí. E me quedei aí horas, horas. E aí foi assim, tá, gente? Chiquitito. Pero entrei nesse ser nada, de nada, assim. Entrei nesse estado que parecia que tudo havia parado, que não existia nada, assim, que não existia nada, pero existia todo. Não sei como explicar, pero foi. E de repente, fum, volvi. De novo. Então, foram 7 dias para um pouquinho assim, de nadie, que não veia nadie, só estava eu aí. Então, entendi que que cada um vai ter um tempo que é mais profundo, que é mais demorado, outros vão entrar mais rápido, para estar nesse estado de silêncio, como esse Buda, de poder sair, essa é uma pintura de Suryavan, de poder ir transformando-se aí del hombre a felino, a ave, a um cóndor e liberar-se. Então, é nesse estado, e aí entrar nesse be nothing, seja nada, esse estado de nada. Pero esse estado de nada, ele dá medo, porque vai perdendo as identidades, esses vínculos, esses circuitos neurais, eles vão, e uno acredita que vai desaparecer. E a sensação é que uno vai desaparecer, pero não desaparecemos. Não desaparecemos. Entramos em dimensões diferentes de tempo, de espaço, fora dessa mente, que tem o tempo. Acá há tempo, pero fora de acá, quando entramos no estado de meditação, são outros mundos, são mundos sutis. E isso podemos, de forma bem simples, logramos quando tocamos um tambor, escutamos uma música, paramos para meditar. Não é impossível. Não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. Há que simplesmente sentar e respirar e começar por aí. ¿Sí? Então, deixa eu ver aqui. Salimos de acá. Aí. Então, são 8:05. Se tem alguma pergunta ou se alguém, a Julieta necessita sair, né, Julieta? Se queres, se queres sair para tu outro compromisso, tá bem. Se tem alguma pergunta ou se tem alguma dúvida ou se querem compartilhar algo, quem é Deus? Podem escrever ou perguntar, vou ler acá, porque quem é a deusa com o cisne é a Sarasvati. Já tinha escrito aí embaixo. Horas de insônio cada noite, Filadélfia insônio, Liranjame, geralmente mais tranquilo, mas às vezes sonhos lúcidos, outros mais confusos, sim. Brilhante, animal do chakra frontal influencia no tipo de mente, animal no chakra frontal, mais do que influenciar, brilhante, defende. Né? É uma coisa que temos também animais em chakras, ou uma flor, ou uma joia, que protegem os chakras também. Esse tipo, eu não vou entrar nesse tema, mas ele habla também de todas essas coisas bioquímicas nos chakras. É muito interessante. E ele habla que, basicamente, estamos usando primeiro, segundo e terceiro chakra. Por que sobrevivência? São chakras de sobrevivência. Sexo, comida, reprodução, luta. Então, basicamente usamos esses 3 chakras para subir para cá a meditação. Por quê? Porque a gente estamos muito condicionado ao estresse.
Então, muito estressado. Nos acostumamos, nosso corpo se acostumou ao estresse. E o estresse é, alguém me vai atacar, tenho que defender-me, tenho que sobreviver. Então, usamos esses três primeiros chakras, basicamente. E com esses três primeiros chakras, só é difícil abrir a visão. Então, os animais dos chakras por diante, eles mais protegem os chakras. Mais protegem os chakras do que influenciar no tipo de pensamento. Tá? A forma de mente funcionar tem influência direta desses aliados? Funciona como aliado que eu tenho? Se o aliado está bem desperto, se o aliado está ativado, bem ativado, bem cuidado, ele vai influenciar, sim. Ele vai influenciar bastante. Tanto as aves que a gente está vendo no mundo mental, como os outros que a gente viu, os felinos, os caninos, em outras formas, tá? Coraçãozinho, coraçãozinho, tenho compromisso, boa noite, qualidade do sono, objetivo deve-se ter sonhos pesados ou lúcidos? O objetivo deve-se ter sonhos pesados ou lúcidos? Ou, ali, Shalitari, era para analisar basicamente a maioria dos teus sonos, dos teus sonhos, como que eles são. Ou tem gente que nunca lembra, tem gente que é sonhos de briga, de guerra, de batalha, tem gente que são sonhos mais místicos, tem gente que é sonho confuso, tem gente que são lúcidos, tu lembra, é história, pode escrever um livro ali só com o sonho que teve. Tá? Então essa qualidade dos sonhos. Não sei se respondi se é isso mesmo. Porque quando você falou ali da qualidade dos meus pensamentos, o objetivo é ter pensamentos positivos. Aí eu pensei, na qualidade do sono, qual que seria, assim, o objetivo O para... sono, pro É, sono, bom, seria um objetivo alto, sonho lúcido. aham, Sonho lúcido, por quê? Porque nos sonhos também a gente se entende, se conhece, compreende muita coisa, descobre muita coisa. O que acontece muito com a gente? A gente vai dormir e é como se eu fui dormir e morri. Acordei de manhã, nasci de novo, né? E não é assim. A gente não morre. As coisas, o corpo continua funcionando, a química continua funcionando. Então, um objetivo alto seria sonhos lúcidos, né? Eu me preparo para dormir, eu vou dar uma prática para vocês também. Eu me preparo para sonhar com um aliado em específico, eu peço para sonhar com aquele aliado antes de dormir, eu faço a prática e para eu ter esse sonho lúcido com o meu aliado ou com qualquer outra coisa que vocês queiram. Isso seria, por quê? Porque a mente está, né? Ela está naquele estado mais relaxado e eu posso acessar outras dimensões, outras realidades. Então, uma coisa já que eu ia botar no grupo, mas já falo aqui. Então, antes de dormir, galera, depois que vocês já fizeram tudo, tomaram banho, pijaminha, sexo, tarará, toda a história, fica de barriga para cima, deita de barriga para cima, coloca as mãos aqui na barriga, as duas mãos aqui na barriga, e vai respirando pelo abdômen, bem lento. Bem lento. Inala e exala. E você vai ver que você... não estou com sono, em 3 minutos você está dormindo. Tá? Essa respiração abdominal, bem lenta, bem profunda, bem assim, ó, bem lá no fundo, assim, hein? Estufa bem a barriga. E ali tu vai entrando, tu vai começar a entrar nesse estado de sono, né? Nesse estado mais lento. E aí tu pode já programar teu sonho também. Ou simplesmente para relaxar, tá? Importante também, isso eu falei já em outras vezes, ter o pijama, que é só para dormir, tá? Um óleo essencial, não comer muito antes de dormir, perto de dormir, fazer a esfera de proteção, chamar os teus aliados para te protegerem no sonho, tá? Se é a ave, que ela te traga respostas, que ela te traga visão, que ela te traga o que você precisa, tá? Porque a gente se prepara para o dia, né? Levantei, tomei banho, botei roupa, maquiei, piei, sapato alto, pá! Tô preparada para o dia. Mas a gente não se prepara para a noite. Por quê? Porque a gente é idiota. Então é bem importante isso também,
tá? Porque é onde a gente entra no nosso mundo mais subconsciente também. Ali eu posso lançar as coisas que eu quero, tá? Muito obrigada, amei estar com vocês. Boa noite, Ju. Boa noite, Antam. Preciso sair. Tarará. Beleza. Então, galera, é isso. Não sei se vocês têm mais perguntas ali. Também pode. Vai de Charix. Essa parte do sonho, aproveitando que que você estava falando sobre isso, geralmente eu, geralmente eu não lembro do meu sonho até eu passar uma parte do dia e viver alguma coisa, e aí começa a vir um sonho. Ou, por exemplo, eu sento para tomar café da manhã, e aí conversando com uma pessoa vem vindo sensações, e aí eu vejo que é o sonho. E agora há pouco, na hora que você estava falando uma frase, me veio a sensação de já ter visto essa cena. Então, aí eu não sei se é sonho, se é déjà vu, intuição, sei que, todos os negócios lá. Mas eu fiz uma sessão recente com a Lante e ela falou: Ah, você não me falou dos teus sonhos. Eu falei: Cara, eu não lembro de nada. Eu tô Sim. precisando me atentar melhor a isso. Acho que eu não tô me preparando o suficiente para me conectar realmente, né? Aham, aham. É importante, galera, é importante a gente, por exemplo, se eu quero sonhar com a minha coruja, vamos dizer, né? Seria o ideal começar com um felino, esse tipo de prática. Quero sonhar com meu felino. Acordei de manhã, essa noite eu vou sonhar com meu felino. Tô tomando café, tarará, essa noite eu vou sonhar com meu felino. Tô lá no trabalho, essa noite eu vou sonhar com meu felino. Tô tomando banho, essa noite eu vou sonhar com meu felino. Todo dia ali, ó. Toda vez que tu lembrar, vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar. Toma um banho quando chega em casa, come cedo, né? Faz esse ritual. Eu posso até mandar para vocês ali. Esse ritual de como eu me preparo para o dia, eu me preparo para a noite. Então, é importante uma roupa. Eu vou dormir com qualquer pijama, com qualquer roupa, com qualquer. Não, pijama é pijama, né? Então, é para dormir. Eu tenho uma roupa que é para meditar. É aquela roupa que é para meditar. Antigamente também era muito isso, as vestimentas eram muito importantes. Então, boto meu pijama, passo um óleo essencial para, né, ficar mais tranquilinho, tomo um chazinho se eu gosto de tomar um chazinho. Última coisa, faço a minha esfera lilás aqui. Lembra disso, né? Faço minha esfera, quem fez consulta já sabe, faço minha esfera lilás, boto meus aliados aqui para dentro da esfera, um por um, faço chamada. Vem a galera. Felino me protege durante a noite, canino me protege durante a noite, dá autoridade para eles, dá permissão. Vocês têm permissão de me defender de qualquer coisa que aconteça comigo durante o sonho. E se for muito grande, chamem um anjo, chame outra coisa, me acorde. Tá? Tem várias histórias disso, galera, que é sensacional. Sensacional. Vou contando para vocês em outra vez. Comanda os animais. Faz uma segunda esfera no teu quarto, violeta. Tá? E faz uma terceira esfera na tua casa ou no teu apartamento, violeta. Tá? E garante que nada externa vem. E tu pode dizer também, tem uma frase que é legal quando tu trabalha com a tua esfera, que é: dentro da minha esfera só entra o que vem em nome da luz e do amor, e só permanece o que vem em nome da luz e do amor. Puf! Tem muito poder, gente. A gente tem muito poder. Tem que voltar a acreditar nisso. A gente tem muito forte isso, tá? Então também tu determina. A gente nasceu com uma esfera. Então eu vou Desculpa, cuidar. repete, por favor, o que é para dizer para a esfera? Dentro da minha esfera só entra o que vem em nome da luz e do amor. E só permanece o que vem em nome da luz e do amor. E aí você, por quê? Porque vai ter coisas que são boas, tem coisas que não são boas, né? Eu vou falar do princípio da neutralidade também na próxima aula. Neutralidade. Mas também eu não preciso ser tansa. Eu não preciso ser idiota, né? Eu me protejo. Isso aqui não está dentro do meu projeto de vida. Essa energia que está vindo aqui, ela não está dentro do meu projeto de vida. Então vai embora, eu não quero. Entende? E aí teus animais vão te ajudar também. Por quê? Porque tu também tem que proteger teus animais. Não é só eles. Tá? A gente também protege eles. Dentro da esfera eles estão mais protegidos. Comandou, boa noite. E aí de Charles é o que a gente sempre fala, né? Caderninho do lado da cama, caderninho dos sonhos.
caderninho dos insights. Nossa, lembrei agora. Anota lá, porque tu vai puxando a coisa, vai puxando a memória dos sonhos. E vai vendo, vai analisando. Daí, talvez a Lante faça um pouco disso, ela analisa muitos sonhos, né? Os sonhos que a gente teve dentro da psicologia junguiana, eles consideram muito, porque é o teu mundo interno ali se manifestando. Então, eu já fiz sessão com ela também, maravilhoso, e ela vê isso, assim, como é que foi o sonho? Ah, tá, então como é que está acontecendo na tua vida que deu isso, tararara, e vai ligando tudo, vai ligando, e faz sentido. Faz sentido. Por que que não faz sentido? Porque a gente não dá tempo, não dá espaço. Mais alguma pergunta, people? Tá. Ah, eu tenho uma. Peraí que eu tô sem câmera. Chantami, o que que seria a meditação contemplativa? A meditação contemplativa é quando tu tem um objeto externo. Então, Tá, pode ser, por exemplo, eu tô aqui, tem a vela ali. Eu posso observar a chama da vela. tá bom. É mais fácil começar pela contemplativa, depende da pessoa. Às vezes é mais fácil. Uma aqui, né? Por exemplo, olha que linda. Eu Uhum. boto ela aqui na frente e eu vou olhar a rosa. Contemplativa. Estou olhando aqui, estou contemplando uma coisa, estou observando minha respiração, estou observando meus pensamentos, estou deixando passar. Contemplativo. Contemplo. Chantami, eu não me lembro nunca dos meus sonhos. Como é que eu posso começar, sei lá, me lembrar? Às vezes, galera, às vezes são pessoas que, por exemplo, o Lexim, né? O Lexim trabalha muito em sonhos. Tem muita gente que manda quase todo dia, sonhei contigo, Lexim. Ele trabalha muito em sonhos. Trabalhar em sonhos significa, energeticamente, ele faz as coisas, ele protege, ele briga, ele faz, ele entra em briga. Geralmente, quem tem 11 na numerologia não lembra dos sonhos porque batalha muito em sonho. Ah, tu não tá fazendo nada da vida, não faz nada da vida. Opa, vai lá ver no sonho o que que a cara tá fazendo. Então depende, né? Às vezes não lembra por proteção, porque às vezes são sonhos muito heavy mesmo, assim, coisa pesada. E às vezes, Anne, é essa prática, né? É ir fazendo a prática, fazendo a prática, fazendo a prática. Porque são sentidos que a gente não desenvolveu. Quando eu comecei lá atrás com a história dos aliados e tudo, né? 11 de emissão, Liranjama é 11 de emissão. Né? Não é Liranjama? Quase não lembra. Quando lembra é uma balaceira, brigaceira, coisa pesada, morte, perna para um lado, braço para o outro. É um horror. Mas quando eu comecei a fazer as práticas para conseguir acessar, perceber os animais poder da galera, ver, perceber, sentir, nossa, era difícil pra caralho. Era muito difícil. Era muito difícil. Então, prática, prática. Por quê? Porque a intuição não era desenvolvida, a visão interna não era desenvolvida. Então, a gente tem que começar a desenvolver outros sentidos, tá? Eu vou botar ali no grupo por escrito as práticas para dormir, que aí você já pode também dar mais uma revisada. Mas o que eu recomendo bastante essa semana é, antes de dormir, a esfera, essa respiração abdominal, bem tranquila, bem tranquila. Botar o caderninho já ali do lado da cama. Só o fato de botar o caderninho e falar, vou anotar meu sonho, já é uma mensagem para o teu subconsciente. Tá? E só para terminar, que é bem legal assim. Só um pouquinho, Aham. com licença, Chantane. Sim. Que eu lembrei, assim, quando eu trabalhava, que usava despertador, quer dizer, agora eu uso ainda, mas eu tento acordar antes do despertador. Às vezes não sai no automático, porque teria que acordar, de preferência em despertador, e pedir para lembrar, né? Ficar esse tempinho assim. Sim, Então, se precisa, se tem horário, a gente meio que visualizar o relógio, acordar um pouquinho antes e pedir o que que eu sonhei, claro. né? Porque eu lembro de mim, que eu ia no automático e não lembrava mais nada. Claro, e Obrigada. isso também é como antes de abrir os olhos, quédate um tempo aí. ¿Por quê? Porque as ondas, ¿te acuerdas? Estão em ondas alfa, ondas mais tranquilas. Então tu tá ali, fica um pouquinho ali, tentando lembrar, e aí sai, ok?
Entonces, está todo el sistema muy loco, né? El sistema está súper rápido, está súper agitado, está súper todo. Pero hay un trabajo que muchos Budas hicieron antes, quando esse planeta era já el início. Então, houve muita meditação, muitos meditantes, muitos Budas, muitos maestros que fizeram um grande trabalho nesse planeta. Então, agora há muita coisa confusa, pero também está mais fácil. Porque foi hecho já um trabalho antes. Foi hecho um trabalho antes de limpeza. Imagina o planeta iniciando, ser humano iniciando, cavernas, zero sabedoria, zero, brutalidade, selvagem. Aí os Budas começaram. Vamos meditar, vamos fazer a coisa, rap, corta pescoço. Vamos lá, os maestros, começando, acendo. Agora tá mais louco, pero também tá mais fácil. Tá mais fácil. Tu te senta para meditar e te dedicas um pouco, tá mais fácil de lo que era. Vamos pensar nisso também, agradecer estes que chegaram antes e entregaram a enseñança. E agora nós podemos pegar essa enseñança e é mais fácil. Então, minhas queridas, vou pôr umas coisas no grupo, vou pôr umas coisas em espanhol também de Aquimbim e para que entendam, eu sei que está mais claro. La próxima semana está la lunch, então é muito importante, uma classe muito linda. Na outra semana vou dar a terceira classe e durante esse período, no grupo, vou estar postando coisas relacionadas ao tema. Sim? E se têm perguntas, podem ser no grupo também. Shilatari, tenho interesse em saber mais disciplinas para acessar o mundo interno. Bueníssimo. Vou pôr aí no grupo também, Shilatari. Pero basicamente, gente, é la respiração, la meditação. La respiração, la meditação. Há técnicas. Podemos ver técnicas. Pero o mundo interno, se uno não silencia, não dá o tempo, não vai ter, não, porque é interno, não é como fazer coisas muito afuera. Claro, se eu como um montão, como falei ali, o corpo, ¿sí? Se eu como muita porcaria, se meu corpo está intoxicado, não vou lograr. Mais difícil lograr, pero se empiezo por el corpo, limpeza, desintoxicação, alimentação mais sana, mais liviana, e vou aos poucos começando todo o processo de meditação. Eu diria que começar por aí, Shalitari. Começar por aí. Talvez tu mente seja bastante rápida, não? Não sei por que me parece. Então vai ser mais desafiante, pero... Você consegue ver meus aliados? Tá vendo minha água? Não. Não sei, é um pouco de perceber as coisas. Pero empieza por aí. E se é difícil, Charitari, vá por la contemplação. Vá por la contemplação. E se é muito assim, caminhar descalço, de estar na terra, poner os pés na terra, porque se aqui há muita atividade, tem que bajar. Através do corpo, caminhar na terra. Caminhar na terra. Então, se juntar práticas que são de corpo, pero la meditación es lo más importante. Pero puedo poner ahí en el grupo más cosas. O si quiere también pueden me llamar ahí en el privado y hablamos un poquito. Queridas, nos vemos en el chat y nos vemos la próxima semana. Besito grande. Bons sonhos. Boa noite. Boa noite. Ih.